eu sou o Rudi Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Este daqui, o primeiro programa Shalom Brasil inédito que chega para você no ano de 2026. Um ano que possamos ver cenas mais felizes na história do povo judeu e que já começou com uma grande notícia. O último refém que era mantido pelos terroristas do Hamas na faixa de Gaza foi recuperado pelas forças de defesa de Israel e agora escrevemos um novo capítulo na nossa história. Até que, enfim, o 7 de outubro acabou. Acabou, mas com feridas que perduram, com lembranças de momentos tristes, mas com a esperança de um novo ano que traz cenas melhores. Estamos agora por celebrar Tu Bishvat, o Ano Novo das Árvores, um momento que nos lembra de renascimento. Relembra que tudo aquilo que plantamos de forma positiva no campo irá trazer flores e frutos. Então, esperamos ter você aqui conectado com o Shalom Brasil ao longo deste ano para conferir todas as novidades da comunidade judaica. E fica agora com as novidades do programa Shalom Brasil de hoje. O ato em memória às vítimas do Holocausto na Congregação Israelita Paulista. Webdoc sobre Auschwitz. Especial do Shalom Brasil sobre o retorno de Ranvili. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Com a presença do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Congregação Israelita Paulista estava lotada para lembrar, mais uma vez, o Dia em Memória às Vítimas do Holocausto, um evento promovido pela Federação Israelita do Estado de São Paulo, Confederação Israelita do Brasil, CIP e Stand With Us Brasil. A Sinagoga da Congregação Israelita Paulista, CIP, em São Paulo, recebeu o tradicional ato em memória às vítimas do Holocausto. Nunca mais. A cerimônia organizada pela CONIB, FISESP, CIP e Stand With Us Brasil é mais do que um evento institucional. É um momento de luto coletivo, de silêncio e respeito, para lembrar vidas interrompidas e histórias apagadas pela barbárie. Um marco do calendário da cidade que se repete ano após ano para que a memória esteja sempre viva. E para que as novas gerações entendam que lembrar é uma forma de proteger o futuro. Faz 27 anos que a CIP começou, né? Depois do dia 27 foi nomeado, né, pela ONU o Dia Internacional em Memória às Vítimas. Então a gente começou a fazer isso para trazer exatamente, ser um ato político, para trazer os governantes, o poder público e os diplomatas, todos os líderes religiosos, também para reafirmar o seu compromisso com a educação do Holocausto. Então essa é uma data que a gente não quer misturar, é uma data que a gente fala efetivamente das vítimas do Holocausto, do que um regime totalitário, um regime autoritário é capaz de fazer, e tem que ser uma vacina para a população, para a sociedade em geral, para que a gente nunca mais tenha esse tipo de ação. O ato em memória às vítimas do Holocausto, para nós é um orgulho de realizar aqui na CIP, justamente porque a CIP é que acolheu os refugiados que vieram fugidos da guerra, vieram do nazismo. Realmente precisa reverendar, precisa recordar e para nunca mais acontecer e para nunca se esquecer. Realmente o tema do Holocausto é um tema universal. A gente tem que toda a humanidade, né, todo o mundo tem que entender o que significou o Holocausto. Eu acho que a gente tem que mostrar o trabalho do que a comunidade judaica faz para a comunidade maior. E educar sempre, essa é a palavra-chave. Planta suas memórias profundamente em nossos corações. Concede-nos a sabedoria de escutar, a coragem necessária para lembrar. A proposta do ato é profundamente necessária. Transformar memória em ação. O Holocausto foi o assassinato sistemático de 6 milhões de judeus pelo regime nazista e seus colaboradores. Uma máquina de desumanização que retirou direitos, isolou famílias, perseguiu, deportou e matou em escala industrial. Foi esse trauma histórico que levou a instituir 27 de janeiro como Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, reforçando o compromisso com educação e combate ao negacionismo.
E a mensagem central ecoa com força: genocídios não explodem do nada, eles crescem quando o ódio é normalizado, quando a mentira se disfarça de opinião e quando a sociedade falha em educar, responsabilizar e proteger. E existe uma banalização da história do Holocausto. Isso é muito perigoso, porque o Holocausto é aquilo que existiu de mais nefasto e mal em termos de uma agressão a uma minoria. E nós não podemos apagar, porque quando a gente apaga ou relativiza, ou banaliza, ou minimiza, nós estamos, na verdade, conferindo espaço para que isso possa se repetir. E esse ato aqui é um exemplo disso, que a gente precisa educar as próximas gerações, o que foi o Holocausto, o que foi o nazismo, o que foi o 7 de outubro, o que foram todos os massacres e todas as intolerâncias que acontecem no mundo. Hoje a gente está vendo uma volta, um crescimento do antissemitismo disfarçado de antisionismo, e lembrar para as pessoas que só houve um holocausto, onde 6 milhões de pessoas foram mortas pela sua crença, pela sua religião, é muito importante. A realidade vai ficando distorcida e eventos como esse relembram para as pessoas qual é a real história do holocausto. Relembrar aqui nesse ato da CIP, primeiro relembrar, trazer energia para dentro da comunidade, mostrar que todos nós estamos unidos, levar para a população que não sabe realmente o que é o Holocausto, o que foi o Holocausto, para levar isso daqui para a gente conseguir diminuir um pouco mais o antissemitismo e o discurso de ódio tão assim repercutido ultimamente. O Holocausto foi o maior desastre humanitário que aconteceu. Morreram 6 milhões de judeus, dos quais 1,5 milhão de crianças. Eu sou uma das poucas crianças que nasceu lá e sobreviveu. Então, a minha missão é de contar isso para todas as novas gerações, fora da comunidade judaica, para a grande comunidade. Minha primeira tarefa aqui é dizer, nunca mais. Nós não vamos aceitar o que aconteceu no passado. Só existe uma maneira de a gente, de fato, homenagear as vítimas do Holocausto. É não permitir que um Holocausto aconteça novamente. A presença de autoridades políticas e de lideranças interreligiosas dá ao ato um peso que vai além da comunidade judaica. É um sinal público de que essa memória não pertence a um grupo, é um compromisso social. Quando diferentes vozes se colocam lado a lado, a lembrança do Holocausto deixa de ser apenas uma história do passado judaico e se torna um alerta para o presente. Nenhuma sociedade está imune quando o preconceito começa a ser tolerado, relativizado ou tratado como normal. Olha, para não deixar a memória morrer, é importante que a gente faça sempre eventos como esse para afastar também essa chaga que é o antissemitismo. Algo que não é novo, que devia ter acabado com o Holocausto, e ainda tem gente que nos dias de hoje insiste em negar o Holocausto. A gente não pode permitir isso, então a gente vai professar isso, transformar isso em realidade, em ações concretas. Depois do 7 de outubro de 23, a gente se reuniu com a comunidade judaica para oferecer suporte, para oferecer segurança em todas as ocasiões, em todas as instalações judaicas, nas sinagogas, nas escolas, né, para a comunidade como um todo. E, obviamente, sempre falar, né, que a gente repudia o antissemitismo. Tenho certeza que esse momento marca não só numa data tão simbólica para nós paulistanos, né, paulistas e paulistanos que vivem aqui, mas também esse momento que traz a todos nós uma mensagem de paz e de união. É uma responsabilidade do poder público, não é? Foram tristes momentos na história da humanidade, um dos mais tristes ao longo dos últimos tempos, e que nos impõe sempre relembrar, em especial para que as novas gerações possam ter essa cultura, a cultura da paz, a cultura das ações que voltem ao desenvolvimento de políticas públicas que promovam essa cultura. Mas é uma necessidade para que realmente esses tempos tão sombrios, momentos tão difíceis, não sejam esquecidos. Essa causa é uma causa que extrapola, né, a própria comunidade, e é uma causa de todos nós, de todos aqueles que acreditam em liberdade, de todos aqueles que acreditam em democracia, de todos aqueles que acreditam no respeito a cada indivíduo. Então contem sempre com o nosso apoio, seguimos juntos. Sempre precisamos lembrar que o Holocausto nunca mais. E nós temos uma união fraternal, interreligiosa, com líderes diplomáticos, com líderes políticos, justamente para reforçarmos esse discurso de paz. O acirramento na afirmação de uma verdade acaba se tornando motivo também de intolerância em relação a outros que não
não creem ou não veem as coisas como a gente vê. Mas a verdade é que a religião, o culto verdadeiro a Deus, requer antes de tudo respeito ao próximo. O extermínio de 1/3 do povo judeu, assim como de incontáveis membros de outras minorias, servirá por todos os tempos a todos os seres humanos como advertência para os perigos do ódio, da intolerância, do racismo e do preconceito. O antissemitismo não ficou no passado. Ele reaparece em ataques, ameaças, vandalismo, discurso de ódios e desinformação. Agora, muitas vezes amplificados em segundos nas redes sociais. Por isso, falar do Holocausto em 2026 não é revisitar um capítulo distante. É encarar um risco real. É falar de segurança, educação e responsabilidade coletiva. Porque memória não é nostalgia, memória é prevenção. E prevenir é reconhecer cedo os sinais de quando a intolerância tenta voltar a ocupar espaço. Entre ano e sai ano, a gente precisa ficar lembrando a sociedade dos males do Holocausto e do antissemitismo. Uma pequena pesquisa que nós fizemos há alguns meses atrás mostra que mais de 50% da população brasileira não conhece o Holocausto, só reforça a necessidade de aumentar a educação em relação a isso, e eventos como esse ajudam a gente a mostrar para a sociedade o quanto isso é importante. Uma cerimônia como essa de hoje já é uma ação. Quando a gente mobiliza tantas autoridades, tantas lideranças religiosas, tantas pessoas envolvidas em trazer essas memórias para um momento contemporâneo que a gente está vivendo tão difícil, tão complicado a nível mundial, essa já é uma ação importante. Mas sem dúvida, acho que tem muito que se fazer a nível regulatório também, acho que a nível de gestão pública. Uma onda de narrativas falsas contra Israel, o resultado é muito péssimo, então nós temos que enfrentar o antissemitismo agora. É um imperativo estar aqui, eu diria, não é nem um ato apenas de presença, e sim entender todo o compromisso histórico que tivemos com este futuro que hoje está sombrio, hoje mostra mais uma vez o veneno da serpente aí do antissemitismo, e temos que estar todos melhor preparados para ter um confronto. Acho muito importante não deixar ficar impune ou ficar no esquecimento, e mostrar que o povo judeu ele contribui, ele não é um povo que separa as coisas, ele une, ele agrega. O ato na CIP termina como começa, com a lembrança de que nunca mais é uma exigência de verdade histórica, de educação, de resposta firme a crimes de ódio e de uma sociedade vigilante, porque o Holocausto deixou um aviso definitivo. Quando a desumanização vira rotina, quando o outro vira alvo, quando o silêncio vira costume, o impensável deixa de ser impossível. A seguir, todos os detalhes do retorno de Ram Vili a Israel.
Ran Gvili, o último refém que estava nas mãos dos terroristas do Hamas, voltou para Israel. Podemos celebrar o nosso 8 de outubro. Confira todos os detalhes dessa história nesta produção especial do Shalom Brasil. É um momento de muita emoção, que eu estou aqui com 10 Janirim por Hillel Rio, e a gente está, a felicidade hoje de estar recebendo por Ran Gvili de volta. O IDF trouxe ele para casa para ter o enterro que ele merece, com as honrarias que ele merece, é a hora de tirar. Finalmente, a gente não tem nenhum hostage na mão dos monstros palestinos terroristas do Hamas. Am Israel Hai! Vai acabar o relógio. Vambora, gente. Am Israel Hai! Depois de 843 dias, Israel encerra um capítulo que parecia interminável. Ran Gvili voltou para casa, não como se sonhava, mas como precisava. O retorno dos seus restos mortais não é apenas uma notícia, é um marco. Pela primeira vez, desde 2014, não há mais reféns em Gaza, segundo o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas. E é importante lembrar, o Hamas não cumpriu a sua parte no acordo de cessar-fogo e não entregou o corpo de Ran Gvili como havia sido prometido. Diante disso, o exército de Israel partiu para uma operação especial para trazê-lo de volta. E com esse desfecho, começa o que durante mais de 2 anos foi adiado: o direito ao luto, ao funeral, ao descanso final. Para a gente, esse fechamento de ciclo da volta do Ran é muito importante. A gente sempre gritou até o último refém. Então, quando ele não veio, apesar do acordo, o Hamas faltou com a palavra dele, para variar, né? A gente entregou terroristas com sangue nas mãos, com prisão perpétua decretada, e ficou essa sensação horrível. A gente acendeu a última vela de Hanukkah, eu até postei, junto com os pais do Ran, e aquele abraço seco, né? Sem saber o que dizer. E aí a gente pensa assim, agora estão todos em casa. Nós trouxemos de volta para casa todos os reféns que estavam sequestrados na faixa de Gaza. O último deles foi Ran Gvili. Ran Gvili é um policial que não estava no sul de Israel no 7 de outubro, ele estava em sua casa com sua família. Mas quando soube que pessoas estavam sendo metralhadas pelo grupo terrorista Hamas, ele imediatamente foi até o sul de Israel para combater. Foi com sua arma, conseguiu matar dezenas de terroristas. Infelizmente, sua munição acabou, ele foi assassinado pelo Hamas e seu corpo foi sequestrado para a faixa de Gaza. Ran tinha 24 anos e era combatente do Yassam, unidade tática da Polícia de Israel. No 7 de outubro, ele estava de licença médica, se recuperando de um ombro quebrado. Tinha um motivo real para permanecer em casa. Mas a resiliência de Ran falou mais alto. Ele fez questão de ir. Coragem, senso de responsabilidade e lealdade com seu país. Diante do caixão do filho, o pai resumiu essa escolha com uma frase que virou símbolo. Ran tinha toda a oportunidade de ficar em casa, mas respondeu: "Eu não vou deixar meus amigos lutarem sozinhos." Um mês atrás, nós conseguimos, através de uma investigação, nós conseguimos receber informação do cemitério exato no qual ele foi enterrado pelos terroristas do Hamas. Então nós fizemos uma operação que duraria um mês. Nós fizemos uma operação em somente 1 dia e meio. Centenas de milhares de soldados participaram direta ou indiretamente dessa operação. Foram rabinos que participaram da operação para entenderem as leis judaicas do corpo e também dentistas para verificarem a arcária dentária de todas as pessoas que foram verificadas naquele cemitério. 700 corpos foram descobertos naquele cemitério, 250 foram verificados. Até que um deles foi o corpo de Ran Gvili, que foi identificado já no terreno por sua arcária dentária. Inclusive,
o seu uniforme da polícia israelense ainda estava com seu corpo. Mesmo Uran, que veio, infelizmente, já sabíamos que ele foi assassinado, salvando dezenas de pessoas. Então, ele chega para ser enterrado com as honrarias que ele merece. O país parou para isso. E a gente tirou um grande peso das costas, né? Nós conseguimos trazer todos os reféns de volta para casa. E é muito emocionante poder dizer que desde 2014 é o primeiro momento no qual não tem mais sequestrados na faixa de Gaza. O processo foi concluído pelo Centro Nacional de Medicina Legal, com o apoio da Polícia de Israel e do Rabinato Militar. Com isso, todos os sequestrados foram repatriados da faixa de Gaza. Um exército inteiro mobilizado para encontrá-lo. Ran importa. Isso não apaga o que foi feito, não repara o irreparável, mas encerra uma ferida que ficou aberta por tempo demais. Nesse momento, a gente tem uma sociedade que está se recuperando, né? Os hostages precisam, os ex-reféns, de muito tratamento, suas famílias, os soldados feridos, né? São meninos, né? Psicologicamente, psiquiatricamente, fisicamente. Nós temos soldados sem perna, sem braço, né? Um exército vencedor, é uma minoria, mas é uma minoria que as suas famílias também estão muito preocupadas. E temos um país que segue em guerra, temos o norte, temos o sul. A segunda fase do acordo não é menos importante do que a primeira. A segunda fase do acordo vai garantir que a faixa de Gaza vai ser desmilitarizada, o Hamas vai ser desarmado e o Hamas não vai continuar governando a faixa de Gaza. Eu posso garantir a todos que o exército de Israel está preparado, está determinado para que nunca mais volte a acontecer um ataque tão cruel como foi no 7 de outubro. Então, nesse momento, o que a gente precisa? A gente precisa da diáspora, de você que está me assistindo, do judeu e do não judeu, que gosta de Israel, que entende a importância de Israel, essa luz que a gente emana para o mundo de conhecimento, de ética, de solidariedade, que vocês venham visitar Israel. Para que nossos cidadãos não sejam mais alvos de grupos terroristas. O Hamas está muito enfraquecido na faixa de Gaza. O Hezbollah está muito enfraquecido no Líbano. E estamos garantindo que grupos terroristas e regimes terroristas não possam mais ser uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. A gente está numa euforia muito grande, uma felicidade muito grande e vai ser muito maior quando vocês vierem fazer o turismo em Israel e a gente poder encontrar cada um de vocês. Am Israel Hai. Um ciclo foi fechado desde o ataque do 7 de outubro, o ciclo dos sequestrados. Mas ainda falta um outro ciclo, que é o ciclo da ameaça dos grupos terroristas aqui ao nosso redor. E nós vamos garantir que nenhum grupo terrorista vai continuar sendo uma ameaça ao nosso redor. Então você que está me assistindo, entenda o seu papel nessa história toda. Fora disseminar a verdade, que o antissemitismo está em plena ascensão, disseminar a verdade, quem somos nós, quem é o nosso exército, o exército de defesa de Israel. Não é um exército qualquer, é um exército que atua como defesa. Nós entramos para nos defender, nós não somos de ataque. Tenhamos somente dias melhores, dias emocionantes como foram esses. Am Israel Chai. A seguir, produção especial sobre Auschwitz.
Auschwitz, o maior marco do extermínio nazista. Este emblemático campo de concentração é tema de um webdoc especial produzido pelo Shalom Brasil. Auschwitz, um nome que carrega a memória de milhões de vidas perdidas e a maior tragédia do século XX. Mais de 1.300.000 pessoas deportadas. Mais de 1 milhão de pessoas mortas. 960.000 judeus assassinados. Até 6.000 pessoas exterminadas por dia. Entre 1940 e 1945, Auschwitz foi o maior e mais letal campo de extermínio nazista. Uma verdadeira fábrica de morte. Vamos mergulhar agora na história de Auschwitz para entender como o ódio e a indiferença criaram o maior símbolo do Holocausto. Hitler começou as suas campanhas políticas, como todo ditador, procurando um inimigo em comum que unisse o povo em cima da causa dele. Isso é uma estratégia de qualquer ditador. Vamos achar um inimigo externo, um inimigo que todo mundo concorde que ele seja um inimigo, e a gente coloca todos os nossos problemas, todos os nossos defeitos, tudo o que acontece de ruim, por culpa desse inimigo. E o inimigo que os nazistas encontraram foi a comunidade judaica. Ele começa a fomentar mais ainda o antissemitismo para chegar ao poder, e também porque ele tinha um componente antissemita muito grande. Depois que Hitler chega ao poder, em 1933, no começo do ano, os nazistas ganham 30% das cadeiras do parlamento alemão, e aí eles dão golpe de Estado, mas eles primeiro foram eleitos pela população alemã, sendo que os alemães sabiam que uma das plataformas era o antissemitismo. Aí eles dão golpe de Estado, aí vira uma ditadura, e a partir da tomada do poder pelos nazistas, começam a ser criados campos de concentração nazista na Alemanha. Os judeus perderam todo o seu significado. Os direitos foram banidos. Em letras garrafais, a imprensa tendenciosa, distorcida. Foi triste esse episódio. Quando me lembro, eu sinto um nó na garganta e o meu sangue começa a ferver. Toda a comunidade judaica sofreu o terror das leis raciais. Não tínhamos direito a nada. Éramos taxados de sub-humanos, taxados de avarentos, de parasitas. Construído em 1940, Auschwitz logo se tornou o maior campo de concentração e extermínio do regime nazista. Em 1º de setembro de 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Se os alemães já tinham um problema com os 500, 600 mil judeus que viviam na Alemanha na época, o problema se multiplicou por 5 quando eles invadem a Polônia, porque a Polônia tinha 3.300.000 judeus. Então, o problema aumentou. E começaram a estudar formas de como é que a gente vai eliminar os judeus dos territórios alemães, tanto a Alemanha e a Áustria, quanto os territórios que iam sendo conquistados durante a guerra. O campo de Auschwitz, inicialmente, era um antigo quartel. Por isso, quando a gente visita, a gente vê uns prédios de tijolo vermelho, bonitinho, arrumadinho. Era um antigo quartel que foi adaptado a um campo de concentração. Mas não existia ainda um processo de extermínio. Os alemães não tinham um plano de extermínio. Então, Auschwitz começou
como começou Dachau, como começou os campos na Alemanha. E quando começa o extermínio dos judeus, a captura de judeus para virar escravos, Auschwitz passa a ser um campo também para prisioneiros judeus. Auschwitz era composto por 3 complexos principais. Auschwitz I, o centro administrativo. Auschwitz II, Birkenau, destinado ao extermínio em massa. E Auschwitz III, Monowitz, onde os prisioneiros trabalhavam para empresas como a IG Farben. O prisioneiro, quando chegava num campo nazista, ele deixava de ter nome, ele passava a ter número. Isso era um processo alemão de desumanizar as pessoas. Como Auschwitz era muito grande e Auschwitz tinha vários subcampos, e lá tinha uma seleção: você vai ser escravo, você vai ser morto agora. Então ali você tinha que definir, bom, se o cara vai ser escravo, ele precisa ter uma tatuagem, precisa ter um triângulo, precisa ter um uniforme e vai para algum campo. O cara é morto, já vai para lá e tal. Então, entre 14 e 40 anos, virava escravo. Abaixo de 13 e acima de 41, morte direto. Crianças, mães com crianças, morte direto. Pessoas doentes, morte direto. Mulheres grávidas, morte direto. Tinha uma seleção, descia do trem, tinha seleção. Ou vive ou morre, ou vive ou morre. E assim a coisa foi funcionando. Os alemães começam a confiscar fazendas na região para aumentar, porque começou a ficar muito grande. Aí surge Auschwitz II ou Birkenau, que na verdade é um campo de extermínio. Birkenau é um campo de extermínio, mas tinha vários subcampos Auschwitz. Talvez em algum momento 300 mil pessoas vivas passaram por Auschwitz. 300 mil pessoas, uma cidade média do Brasil. Então, Auschwitz funcionou como um centro de judeus para distribuição de escravos e para a morte. Ó, vocês tirem a roupa aqui, numa antessala, todo mundo tira a roupa. Aí eles entravam numa construção de cimento, onde os alemães colocaram chuveiros falsos, para as pessoas acreditarem que iam tomar banho. Entravam ali, viam o chuveiro, todo mundo assustado. Bom, estamos aqui nus, nós vamos tomar banho e depois nós vamos para o barracão. Esperavam isso. Aí trancava a porta, hermeticamente fechada. Aí do buraco do teto jogavam o tal do Zyklon B, aqueles cristais que gaseificavam. Aí as pessoas viam que não saía água, a luz apagava, começavam a sentir aquele gás tóxico, aí havia um desespero. Dali a 20 minutos estavam mortos. Entravam no Sonderkommando, tiravam os cadáveres e já era em seguida levada para os crematórios e queimados e acabou. E ali o cara deixava de existir, quer dizer, ele virou um número, não sabia o que aconteceu com os parentes, ele foi separado da esposa e dos filhos, virou escravo, não sabe se a esposa está viva, se o filho está vivo, e ele segue ordem, vai para lá, vai para lá. Apesar do horror, muitos judeus se agarravam às suas tradições como forma de resistência espiritual. Eles improvisavam celebrações do Shabat, recitavam preces em silêncio e escondiam pedaços de pão para cumprir os seus rituais. Era uma forma de afirmar a sua identidade frente à tentativa de apagá-la. Inacreditável, tem histórias e testemunhos como mantiveram sua fé e de vez em quando até a prática dentro do possível, dentro do inferno. Vou dar alguns exemplos. Você vai no Yad Vashem, na entrada tem um shofar lá. Esse shofar foi contrabandeado em Bergen-Belsen e passou de barracão em barracão e tocaram o shofar abaixo do nariz dos nazistas. Isso era perigosíssimo. Tem pares de tefilim que passavam. Os judeus colocavam tefilim à noite, às 3, 4 horas de manhã no escuro, que não deveria ser assim, mas não tinha outro jeito. No julgamento de Eichmann, no começo dos anos 60, tem uma mulher que fez um testemunho
emocionante, se chama Rita Kupfer. Cada semana, ela com suas colegas, 12 anos, 13 anos, pegavam, roubavam um pouco de graxa dos sapatos, ou um pouco de azeite e de gordura, pegavam fios dos uniformes dos nazistas, quem trabalhava lá com a roupa, e acendiam as velas de Shabbat dentro do barracão. Durante anos fizeram isto escondido. Ela tem um relato disto naquele julgamento. Tem relatos de pessoas que contam que roubaram colheres e fabricaram com as colheres quebradas uma pequena Hanukkah. Arriscavam sua vida para poder, não precisa, pela lei judaica, eram isentos de Tefilin e de Hanukkah e de Vela Shabbat. Mas pelo amor a Deus, pelo amor à tradição, para não perder, judeus mantiveram sua fé. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shekimanu, uichianu, uiguianu, lasman hazeh. Bendito és tu, no eterno nosso Deus, grande mestre do universo, por ter sorvido os horrores do Holocausto e não somente mais 1,5 milhão de crianças assassinadas cruelmente, por único motivo, terem nascido sob a estrela de David, serem judeu. A vida em Auschwitz era uma luta constante pela sobrevivência. A comida era escassa, muitas vezes apenas uma sopa rala e um pedaço de pão duro. Os trabalhos forçados iam desde carregar pedras até trabalhar em fábricas para o esforço da guerra nazista. O menor erro podia significar a morte. Por que a situação em Auschwitz das pessoas era tão ruim, né? tão dramática? Tudo era pensado pelos nazistas. Os alemães davam muito pouca comida para manter o cara fraco. E deixavam eles dormir muito pouco para que ele estivesse sempre cansado. Então, todo mundo ia dormir, de repente começava a tocar a sirene, chamada, todo mundo tinha que sair do barracão, ficar de pé e começava a contar para ver se não faltava ninguém. Outra técnica nazista era aquela coisa, os trens, né? As pessoas eram apertadas no trem ao máximo, eles viajavam que nem sardinha em lata, os prisioneiros. Por duas razões, uma para economizar em transporte e outra razão era para que eles também chegassem mais fracos nos campos e não tivessem condições de reação. Era um aperto tão grande que não tinha como se mexer. Quem morria continuava lá de pé duro no vagão. Quando o vagão abria num campo, saía todo mundo ali, um monte de cara já estava morto, todo mundo esgotado. A hora que abre o vagão, cachorro latindo, soldado dando tiro, cacetete, ordens, grito, cara, o que está acontecendo? Entra na fila, você vai para lá, você vai para cá. Então, eles criaram mecanismos de que as pessoas chegavam no campo sem condições de reação. Auschwitz se tornou um símbolo dos crimes nazistas, né? Por ser o maior campo de todos. Dizem que 1.100.000 pessoas morreram em Auschwitz, 1.100.000 judeus morreram em Auschwitz. Esses corpos foram cremados, viraram cinzas, não tem nada deles. Auschwitz recebeu alguns prisioneiros ilustres. Por exemplo, Elie Wiesel, que depois virou um escritor e Prêmio Nobel da Paz, passou por Auschwitz, foi libertado em Auschwitz. Primo Levi era um italiano que foi parar em Auschwitz. Ele foi parar em Auschwitz pouco antes do fim da guerra, então ele também conseguiu sobreviver. E depois da guerra ele escreveu livros excelentes sobre a vida em Auschwitz, sobre o Holocausto, se tornou um grande escritor. Tinha uma rampa de madeira, uma rampa de baixo, para adentrar dentro dos vagões de gado. E era um comboio mais ou menos, que me lembro, de uns 20, 30 vagões. Ficamos, os judeus tomavam conta dos
dos vagões de gado. Funcionários da Ferrovia Rumena trouxeram mais vagões vazios, que eu vi que se encheram os vagões. E eu cutuquei, mãe, vamos rápido subir. Eles prometeram para nós que vai haver uma vida muito melhor, vamos subir mais rápido para lá, quem sabe lá num outro lugar onde nós estávamos, estava pior, vai melhorar, que eles prometeram, os alemães usaram subterfúgios. Começou uma nevasca com vento gelado para cortar até o dente estava, me lembro bem, estava batendo um no outro. Chefão do Gestapo falaram tudo no restante, mais ou menos 80 a 100 pessoas, minha família, meus irmãos, minha mãe, e voltamos para campo. Vocês voltam para campo e esperar a segunda convocação. A segunda convocação não veio, graças a Deus, felizmente, e estou aí para contar a história e cabe a todos nós, poucos sobreviventes que estamos, para contar que foi o regime maquiavélico nazista. Quando as tropas soviéticas chegaram a Auschwitz em 27 de janeiro de 1945, encontraram cerca de 7.000 prisioneiros vivos, muitos à beira da morte. Mas Auschwitz já estava vazio. Nos meses anteriores, os nazistas haviam transferido cerca de 60.000 prisioneiros nas conhecidas Marchas da Morte. Quando os soviéticos chegam em Auschwitz, entram em Auschwitz e ficam horrorizados. Eles veem pilhas e pilhas de cadáveres, né, que não teve tempo de cremar. Esses 8.000 prisioneiros vivos, famintos, desesperados, porque os alemães tinham saído há alguns dias, já estavam fracos antes, sem comida. Começam a alimentar com cuidado esses prisioneiros, porque também no começo não sabiam que você está sem comer magérrimo, se come muito com gordura, morre de disenteria. Então, tiveram que aprender a alimentar esses prisioneiros com cuidado. E eles começam a abrir barracões e ficam chocados com o que vem. Eles abrem um barracão, tinha lá dezenas e dezenas de milhares de óculos. Abre outro barracão, dezenas e dezenas de milhares de sapatos. E um barracão com 7 toneladas de cabelo. Auschwitz é um alerta para o futuro. Em um mundo onde o ódio ainda encontra espaço, devemos lembrar o passado para garantir que isso nunca mais aconteça. Que a verdade é uma só. Não existe verdade, duas verdades. Existe uma só, emet, única, único substantivo que não tem plural. Tem verdade, emet, absoluto, verdade absoluta que aconteceu comigo para nunca mais acontecer com qualquer outra minoria. A seguir, fontes.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Toda sexta, 18 minutos antes do pôr do sol, mulheres judias em todo lugar iniciam o Shabat acendendo velas. Mas por que velas? Bem, antes de responder, vamos voltar à palavra que mencionei antes, Shabat. Shabat é hebraico para descanso, e se refere ao 7º dia da semana, um dia sagrado de descanso para os judeus. Por quê? É o dia em que Deus descansou, após 6 dias criando o universo. Ele nos ordenou a tratá-lo como um feriado semanal, celebrando, comendo bem, vestindo-se bem, dedicando mais tempo ao estudo da Torá e à oração, relaxando com família e amigos, e evitando certos tipos de trabalho. Há muitas regras sobre como guardar o Shabat, que começa antes do pôr do sol na sexta e termina após o anoitecer do dia seguinte. Mas o Shabat não é só sobre o que se pode ou não fazer. O Shabat é um dia de conexão mais profunda com Deus, uma ilha de paz espiritual pura, sem pressa e desconectada. Bem, voltando às velas. Há razões práticas para acendermos velas antes do Shabat. Antes da luz elétrica, velas eram a melhor forma de ver no escuro. Como é proibido acender ou apagar chamas no Shabat, era preciso acender as lâmpadas antes do seu início. Com velas acesas antes do pôr do sol, evita-se tropeçar ou comer no escuro. A luz das velas cria um ambiente de Shabat sereno, mostrando respeito pela santidade do dia. Ajuda a liberar o estresse e tensão, realçando o prazer que define a essência do Shabat. No plano espiritual, o rei Salomão diz que as mitzvot de Deus são velas e a Torá é luz. Nossas velas de Shabat trazem luz divina aos nossos lares e famílias. Como uma vela, nossas almas buscam se elevar, conectando-se à fonte espiritual. Mas não pode parar por aí. Essa energia espiritual deve se traduzir em nossas vidas diárias. Devemos levar a mensagem transcendente do Shabat para nosso cotidiano. E é isso que acontece quando cumprimos essa mitzvah especial. A luz etérea do Shabat se funde à chama física, transformando pavio e óleo em luz. As mulheres judias têm o poder único de trazer o espiritual ao físico, como só uma mãe pode trazer uma alma ao mundo de forma tangível. Mas, se não houver mulheres presentes, um homem deve acendê-las. Veja como é feito. Primeiro, verifique o horário correto para acender as velas na sua cidade, geralmente 18 minutos antes do pôr do sol. Isso muda semanalmente, então é bom ter um calendário judaico com horários do Shabat. Depois pegue suas velas. Solteiras usam uma vela, e após o casamento, as mulheres acendem 2. Alguns têm o costume de acender uma vela extra por filho, pois cada um traz sua própria luz única para o lar. Se tiver castiçais de prata elegantes, use-os, mas não há problema em usar simples velas. Coloque-as onde planeja fazer seu jantar de Shabat. Escolha um local seguro onde as velas não serão derrubadas, pois não podem ser movidas após o início do Shabat. Antes do horário de acender as velas, conclua os preparativos. É costume fazer caridade antes de acender as velas. Após acender as velas, não apague o fósforo. Em vez disso, coloque-o com cuidado em uma superfície à prova de fogo. Cubra os olhos e recite a bênção. Descubra os olhos,
aprecie a beleza das velas e desfrute dos primeiros momentos tranquilos do Shabat. Este é um momento especial para orar por si mesmo e pelos seus entes queridos. Uma chama pode parecer pequena e frágil. Que diferença pode fazer num mundo imerso em escuridão? A resposta é muita. A beleza da luz é que, como dizem os místicos, até o menor brilho pode dissipar muita escuridão. Por isso, o Rebbe de Lubavitch criou uma campanha para incentivar toda mulher judia, até meninas, a acender velas antes do Shabat, capacitando-as a compartilhar sua luz espiritual. Como parte dessa campanha, um pequeno anúncio foi comprado na primeira página do New York Times. O horário para acender velas em Nova York era impresso lá toda semana. No ano novo de 2000, o Times publicou uma edição especial, imaginando as manchetes de 1º de janeiro de 2100. Usaram muita criatividade nas manchetes futuras, e num cantinho inferior, uma lista precisa dos horários de acendimento de velas em Nova York 100 anos depois. Pensamos muito sobre quais seriam as notícias daqui a 100 anos, disse um dos funcionários do jornal. É provável que não haja jornais até lá, mas mulheres e meninas judias ainda estarão acendendo velas. For 2,000 years in exile, Jews have awaited Mashiach's arrival every single day. Is the redemption a far-off dream? Or is it a prophecy about to come true? And what can we do to bring him even sooner? Se do klolle sinje na Teiro mitzveseo und danach do in sei Gufe, a seine mitzves, was sei seine verbunden mit das Mann Mejuche. Was all der sei eiche des Mann Mejuche, von Nikwese de Mischiche, was leide alle Simonen von Messium, von Messichte Seite, i das schein de letzte Tag von Nikwese de Mischiche, und befragt noch, wie der schwere Sider Reiner das Echet Masbir gewesen und gesagt und geschrieben und befahrzen gewesen, begolui, a das ist der letzte Tag von Golus, nur bei dem kann das Chas Vesholim verlängern oder verkehrt in Zada Teib noch mehr zuheilen und der Zuheilen durch den Ruf, was mismadgisch und mäßig in den Jahren, was sie seine gewähnt, Sibas Hagolus, Borisheno, der Ingen, was hat gefällt, in Teiro, der Beetle-Teiro, wie der Rani dort Masbir, Anis hat gefällt in Limo der Teiro in dem Kamus davon. Nor lei Borchu Bateiro Tfila geloschen Agmore, Bateiro Tchila geloschen Agmore. Mot nie gemacht Friede Broche Nesenatero, wo die Broche ist madgisch, aber man soll wissen, dass nicht Keiche weiß im Jodi, und nicht, dass Chochmosse, Apal Pivo der Din ist Arabsche Mochel al Quede Mochel, der Farbe, dass Teros sei, aber das Gufe wird noch der Ruf, wie wird ein Sach und Mekabel Morus, wer Abdus, bis in ein Leben Abdi Kamei More, legabe dem nächsten Artikel. Wo das wird rausgebracht in der Birchas Artikel,
wenn der Bache das Mevair Baruch in Beprotis, Bepirusha al-Hatur und Mishingerat Amol Baruch. Und nachher die zweite Siebe, der Linien, als es darf sein, Avas Israel, wie Ardes Israel, wie Kiruv Israel, wo der Linien von der Jeser Hore Isach, auf Machen, auf Pirus, Rachmane, Litzlan, zwischen die Iden mit Avim Shebashomai. Hoje, no Conib em Foco, a gente volta aos momentos mais marcantes da 56ª Convenção da Conib, o encontro que reuniu lideranças, especialistas e representantes de todo o país para discutir os caminhos da nossa comunidade em tempos tão desafiadores. E no quadro de hoje, trazemos um recorte especial da fala do Rony Weishoff, diretor voluntário da Conib e um dos nomes à frente do Projeto Nacional de Combate ao Antissemitismo e ao Discurso de Ódio. E a gente sabe que, infelizmente, os antissemitas, eles saíram das sombras, né? E nós, com muita seriedade, com muita metodologia, estamos monitorando, documentando, gerando inteligência e enfrentando profissionalmente esse ódio que corrói a sociedade. Desde o início da guerra contra o Hamas, na internet, nós tivemos mais de 222 mil menções antissemitas. Para vocês terem uma ideia do alcance que isso chega, a 126 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, há uma enorme responsabilidade de quem possui poder de influência e voz pública. E nós estamos cobrando isso. Muitos judeus hoje evitam expressar sua identidade ou vínculo com Israel por receio de hostilidade. Isso representa uma erosão real da liberdade de expressão religiosa e cidadã que a nossa Constituição Federal, ela muito bem protege. E o que nós estamos fazendo em relação a tudo isso? Muita coisa, muita coisa. A gente lançou uma plataforma, combateaoantissemitismo.org. Nós estivemos no STF defendendo que as plataformas digitais tivessem mais responsabilidade para a remoção do conteúdo de ódio, o que foi julgado recentemente. Nós somos uma entidade de confiança do YouTube e do TikTok para declarar ali o que é o antissemitismo, o que não é o antissemitismo nessas plataformas. Nós temos um time maravilhoso agora, liderado pelo Bruno, de pesquisadores. Nós temos o relatório do antissemitismo. Nós temos a cartilha de combate ao antissemitismo. Nós estivemos no plenário do Senado Federal fazendo um ato em memória às vítimas do atentado terrorista e cobramos lá uma proposta de melhoria da legislação penal e uma política nacional de combate ao antissemitismo. E, juridicamente, 1 em cada 4 casos denunciados resulta em condenação ou efeito penal em que nós levamos à autoridade. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas continue conectado conosco. Nas redes sociais você confere todas as novidades, então não deixe de seguir o Shalom Brasil no Instagram. Já segue, né? Nessa altura do campeonato, você tem que estar com a gente para conferir todas as novidades que vêm para este ano de 2026. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil!